Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje tenho a grata satisfação de receber aqui esse meu amigo, meu colega de docência aqui na Uniara, Dr. Dirceu Pereira Siqueira, digníssimo advogado e professor de Direito Internacional da nossa casa. Seja muito bem-vindo, Dirceu. Obrigado, Zé. É uma satisfação imensa estar aqui nessa casa da qual hoje eu participo, né, e estar aqui acompanhado por um amigo tão especial, tão querido, cuja receptividade aqui já se deu logo de maneira inicial. Então é uma satisfação estar aqui, poder falar um pouquinho, partilhar um pouquinho de experiências que a gente aprende a todos os dias e estamos aí aprendendo de maneira constante, né? Mas hoje, Dirceu, acho que você vai ensinar um pouquinho para a gente aqui, porque o tema é um tema difícil, um tema que tem gerado uma série de problemas na nossa população. Nós vamos falar da saúde da população brasileira. Fornecimento de medicamentos, planos de saúde, lista do SUS, hospitais. Dirceu, fala um pouquinho para a gente, para os nossos telespectadores, sobre como lidarmos com todos esses problemas da saúde. Pois bem, a questão da saúde é uma questão que me atormenta já há alguns anos e eu tenho a oportunidade de ter estudado um pouquinho isso na área acadêmica, né? Isso sempre faz a gente refletir bastante, porque me parece que as três vertentes que mais incomodam realmente são essas que você acaba de relatar. Falando um pouquinho sobre a saúde, para a gente lembrar o contexto dela, como que se veio, de onde que surgiu, né? O direito à saúde hoje está previsto na Constituição. Então está lá previsto na Constituição, nós temos lá garantida a nosso favor, enquanto membros dessa coletividade, membros da nação brasileira, o direito à saúde. Então o direito à saúde está lá estampado, artigo 9.6 do texto constitucional vai dizer que a saúde é direito de todos e é um dever do Estado. Em contrapartida, o Estado deve efetivar essa saúde, né? Deve ofertar uma saúde digna para a população. No momento em que a Constituição diz que ao Estado compete essa obrigação, esse ônus de efetivar essa saúde, ela estabelece para ele uma obrigação muito interessante, muito importante para a nossa coletividade. Porque o Estado, então, a partir de agora, ele assume um outro papel. A partir de agora não, talvez lá, a partir do texto constitucional de 88, onde foi consagrado de maneira mais eficaz, então o Estado ganha um contorno diferenciado. O Estado tem que efetivar esse direito à saúde. E sempre que o Estado está coagido a efetivar um direito, nós temos um problema. Que o Estado tem uma deficiência, ele tem uma escassez orçamentária, ele vai dizer, olha, eu não tenho dinheiro mais para efetivar. Ele vai fazer o mínimo e vai querer se esquivar do restante. E aí começa o grande problema jurídico da questão. Porque, veja, se nós temos um direito à saúde, se o Estado deve efetivá-la, ele deve efetivá-la de maneira integral. E aí a questão dos medicamentos, ela acaba repousando de maneira bastante presente. Porque o indivíduo vai até um hospital, ele é atendido, ele recebe um atendimento que poderíamos chamar de um atendimento primário. O médico vai diagnosticar qual que é o seu problema, talvez se ele tiver no pronto-socorro, vai ofertar ali, vai inserir então, na pessoa ali, né, no doente ali, o medicamento apropriado, mas o problema dele pode ser um pouquinho mais grave. E aí ele tem que submeter a outros tratamentos. Mas imaginando que ele saia do pronto-socorro, ele sai dali normalmente com uma lista de medicamentos a serem adquiridos. E muitas das vezes isso vai trazer um ônus gravoso para ele. Ele não vai ter dinheiro para comprar. O Estado, para efetivar essa saúde de maneira integral, ele precisa oferecer também para o indivíduo o medicamento, porque às vezes ele sai do hospital, compra o medicamento, mas não consegue comprar aquele medicamento que ele vai usar diariamente. Então, o indivíduo vai até o judiciário ou vai até a prefeitura municipal, muitas das vezes ele vai até a prefeitura e a prefeitura se nega a oferecer o medicamento a pretexto de que não tem mais dinheiro, que já investiu o que teria que investir em saúde. Mas essa questão ela se torna um pouco tormentosa, porque se a Constituição, que é aquela lei que vai disciplinar, aquela regra geral que vai disciplinar todo o ordenamento jurídico, ela diz que o Estado deve ofertar esse medicamento, eu preciso lembrar então que é um ônus dele, é uma obrigação dele. E aí o Estado, então, nesse afã, dada essas celeumas todas, o que ele resolveu? Resolveu fazer o seguinte, eu vou estabelecer uma lista. Dentro dessa lista, se você ficar doente e tiver que ser socorrido por esses medicamentos, tudo bem, você vai sobreviver. Do contrário, o seu fim é trágico, ou seja, vai ter que morrer, vai vir a óbito, não tem outra saída.
Mas a Constituição não diz isso, a Constituição não deu a ele esse direito, não deixou o Estado fazer isso, não deu a ele essa prerrogativa. Então o indivíduo vai fazer o quê? Ele vai até o judiciário. E aí o judiciário acaba entrando na parada, ele acaba entrando nessa relação de conflito, essa situação conflituosa entre o indivíduo e entre o poder executivo. E aí o judiciário, o juiz acaba sendo provocado, então muitas das vezes o juiz vê a situação da família, vê a situação do indivíduo e ele é chamado a se manifestar. De que maneira? Olha, excelência, ou eu consigo o medicamento, ou de outro lado eu virei a óbito. O magistrado, então, é colocado numa função de semideus. Ele vai decidir quem vive e quem morre. E nessa situação, nessa fala, o magistrado ele tem que tomar uma postura, ele tem que adotar uma postura firme. Qual que é a postura do magistrado? Eu vou conceder o medicamento para o indivíduo. Óbvio que ele vai se portar dessa maneira com o mínimo de consciência possível, né? E no momento que ele oferece o medicamento para o indivíduo que não está na lista, automaticamente ele faz o Estado, ele faz o executivo comprar o medicamento no qual ele não tinha estipulado em orçamento. Isso traz uma grave problemática no orçamento público, porque realmente o Estado havia separado uma verba para gastar com saúde e de repente é levado a gastar um pouquinho mais. Ah, mas tudo bem. E aí chega o segundo, o terceiro, o quarto indivíduo, todos eles com esse mesmo problema. E aí o que se discute? Olha, mas o Estado impôs uma lista, né? Ele disciplinou, ele está fazendo, né? Mas o que ele está fazendo é muito pouquinho. Ele precisa fazer mais, né? A Constituição não disse que ele vai fazer só se ele tiver dinheiro ou se ele tiver boa intenção. Diz que ele precisa fazer. E a população sempre vai precisar de uma saúde digna. Ela precisa ir até o hospital e ser atendido de maneira digna. Precisa ir para casa e ter o socorro desse medicamento. Ela precisa realmente de uma saúde eficaz. Uma saúde que possa possibilitar a ela um atendimento digno, uma integralidade na saúde, que não é só aquilo que o Estado vem a fazer em fornecer um AS infantil, fornecer um melhoral infantil, mas também naqueles outros exemplos mais drásticos, ou seja, fornecer talvez um medicamento que a pessoa precisa tomar 3 doses por dia, que cada dose custe 10 ou 20 mil reais. Claro que no momento em que o Estado atende a esse indivíduo, em verdade, ele está deixando de atender outros, porque o dinheiro talvez não dê para atender a totalidade da população, mas a verdade é que o Estado hoje ele acaba manuseando essa questão orçamentária a seu favor e deixa, por óbvio, de atender ao que é necessário para a população. Me parece que essa é a primeira vertente aí do direito à saúde que deve ser efetivado, não podemos nos esquecer. O medicamento é essencial para um atendimento digno e não podemos deixar ao alvitre do administrador, né, do gestor, e aí essas políticas que mudam constantemente, a cada mandato muda, e às vezes o indivíduo dá uma preferência maior para a segurança pública, ou talvez para a saúde, talvez para a educação, mas em verdade são 3 valores envolvidos que precisam ser efetivados de uma maneira concomitante, ou seja, não dá para deixar de efetivar nenhum deles, né? Até porque sem saúde não há vida. Sem saúde não há vida, né? Uma premissa básica. A Organização Mundial da Saúde, ela foi até um pouco mais além, porque ela no seu enunciado, quando ela veio querer discriminar o que é saúde, o que seja saúde para a comunidade mundial, ela veio e disse, olha, a saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. E aí ela acoplou ali nesse contexto para dizer, olha, o indivíduo ele precisa estar saudável, não só para trabalhar, como foi entendido lá na época da Revolução Industrial, onde o indivíduo tinha saúde no momento que ele poderia sair de casa para trabalhar. A saúde era aquilo que ele tinha para estar na linha de produção. Mas a OMS veio nos últimos tempos e disse, olha, socialmente o indivíduo também precisa estar bem. Ele precisa haver um aspecto moral, a família precisa propiciar bem melhorias para ele também. Ele precisa estar bem no contexto social no qual está inserido, porque senão ele não está saudável, né? Agora, tudo tem início, claro, na questão física, né? E no físico, o físico precisa, o doente precisa do medicamento, né? O doente ele precisa de um tratamento, o doente ele vai precisar de exame, tudo isso é custoso, tudo isso traz um ônus excessivo para o Estado. Mas o Estado, ele assumiu essa vertente. Nós moramos hoje num país cuja carga tributária está entre as maiores em nível mundial. O Estado arrecada muito. E se ele arrecada, ele precisa gastar com a população. Essa é a ideia, né? E na saúde sempre é emblemático, porque quando o indivíduo vai até o judiciário, se coloca a seguinte situação. O Estado, coitadinho, ele não tem dinheiro, ele não pode gastar mais. Né? Mas o juiz, ele possibilita ao Estado, do outro lado, o Estado ir lá e comprovar a ele que, olha, acabou o dinheiro, eu já gastei tudo. Né? Há essa possibilidade. O Estado tem todo um aparato para documentar e para comprovar isso. Muitas das vezes não faz. Né? E aí sempre a velha pergunta, né, que é sempre muito recorrente,
deve-se fazer ou não deve-se fazer? Eu devo obrigar o Estado ou não devo? Porque para o indivíduo que está ali entre a vida e a morte, a única solução para ele é o acesso à saúde de maneira digna. Ele não tem condições financeiras de arcar com medicamento. E aqui, Zé, ainda fica uma outra situação bastante importante, que não dá para a gente esquecer, né? Quando o contexto constitucional veio e fixou saúde, ela fixou saúde para toda a coletividade. Não só para aquele que não tem condições financeiras, o que é um equívoco que às vezes acaba sendo cometido por alguns magistrados, de querer que o indivíduo documente que ele não tem condições de comprar o medicamento. Não, talvez se um dos brasileiros mais abastados que conheçamos quiser se socorrer no judiciário para clamar o fornecimento de algum medicamento, ele pode. Até porque, por uma regra contributiva no Brasil, quem ganha mais contribui mais. Então ele tem também direito a essa saúde e o judiciário vai ser o aplicador último aí. Tem um pouquinho desse retorno, né? Vamos para um breve intervalo, mas já retornamos. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, hoje com a ilustre presença de meu amigo, professor Dirceu Pereira Siqueira, ilustríssimo professor de Direito Internacional da nossa casa. Dirceu, nós estamos falando das aflições com a saúde, dos atendimentos, de medicamentos. E os hospitais e os planos de saúde, Dirceu? Os hospitais hoje, eles às vezes acabam por se esquecer que eles estão ligados aquilo que nós conhecemos bem, que foi tão aclamado quando veio à tona, né? Que é justamente o Sistema Único de Saúde, né? O tão aclamado SUS. Então os hospitais estão ligados, seja da rede pública, seja da rede estadual, municipal, eles estão ligados ao SUS. Precisa estar ligado, na verdade todos os hospitais eles precisam estar ambientalmente ligados aí ao SUS. Mas a partir do momento que ele está ligado ao SUS, ele precisa obedecer às regras estabelecidas em favor da coletividade, em favor do cidadão brasileiro, né? E então, nesse afã, o que os hospitais precisam fazer? Eles precisam oferecer um atendimento digno à população, àquele que procura. Mas sempre que se fala em hospitais, a dúvida que a coletividade coloca é em cima dos hospitais privados, por pensar que o hospital privado ele está livre de qualquer amarra, de qualquer circunstância limitadora e mitigadora da sua atuação. Mas o hospital público, ele tem lá uma fiscalização mais próxima do poder público, até porque é gerenciado por este. Mas o privado, ele também é acompanhado pelas regras aí dos hospitais públicos e ele precisa atender, então, de maneira digna. Imaginemos que o indivíduo sofreu um acidente, está próximo ao hospital privado, né, e aí cuja titularidade, aí a propriedade é de um indivíduo, de um grupo de pessoas, e ali só tem aquele estabelecimento hospitalar e ele precisa ser atendido ali, aqueles acidentados são levados para lá. Ele precisa ser atendido. Na verdade, aquele hospital está ligado, ele está enraizado ao SUS, então ele precisa oferecer esse atendimento, não tem como se esquivar. E nessa vertente surge um outro problema. O hospital público, o hospital privado que faz atendimento público, está certo, ele tem direito de receber essas verbas públicas, ele tem direito de receber do SUS, ele não só tem direitos, como ele tem, na verdade, ele tem uma obrigação. Ele precisa atender também, tem uma parcela, uma cota que ele precisa atender. O público não tem nem o que se dizer, né? O hospital público ele precisa atender a coletividade, ele precisa atender pelo SUS. Esses hospitais que fazem os atendimentos de tratamento de câncer é uma referência muito grande nisso, porque eles fazem o inverso, ao invés dele, a grande maioria, né? Ao invés deles atenderem uma parcela da população carente, uma parcela daqueles que são legitimados pelo SUS, eles acabam atendendo a totalidade. E aí eles se esquivam do atendimento particular. Na cidade de Barretos tem um hospital do câncer bastante referenciado nessa modalidade e eles só atendem ali necessariamente a parcela carente da população. Um atendimento único exclusivamente pelo SUS. Se eu for lá, quiser pagar o tratamento, eles não vão aceitar, é público, faz aí uma atividade além do necessário.
E então os hospitais ele acabam ficando sobre essa tônica, né? Ele é fiscalizado pelo SUS, ele tem que sofrer essa gerência do poder público, não dá para ele se esquivar dessas amarras, ele está lá ligado de maneira umbilical ao artigo 196 da Constituição, ele tem que oferecer e tem que atender. Nesse mesmo viés a gente caminha para a questão dos planos de saúde, né? Que me parece aí que tem sido colocado como o grande vilão aí nesse cenário. O plano de saúde hoje em dia é aquela entidade privada que exerce um papel público. O plano de saúde ele acaba exercendo uma atividade que por essência é do Estado. Mas como que acontece essa relação? De que maneira que eu passo para o poder do poder público para o poder privado essa autorização para gerir algo que é dele, poder público? A saúde, como nós dissemos lá na Constituição, ela é fundamentalmente uma atividade a ser exercida pelo poder público. Quando ela passa, como ela outorga essa autorização para que alguém exerça por ela essa atividade, ela ainda fica com um ônus fiscalizatório, ou seja, ela precisa fiscalizar. Não pode deixar exercer de qualquer maneira. E aí é o que acontece hoje com os planos de saúde, que qualquer aumento hoje em dia ele precisa ser submetido para a reguladora, para aquela agência que regula os planos de saúde, que é a ANS. Então a ANS vai ter que receber os relatórios do plano de saúde, ver se ele está precisando do aumento, se é necessário, e aí sim ela vai autorizar naquele limite que ela realmente julgar oportuno. Mas tudo bem, então o plano de saúde ele é fiscalizado pela reguladora, o Estado fiscaliza, vê a atuação dele e tal. Nesse momento, eu tenho uma situação econômica bastante clara. Então, o Estado exerce uma atividade que, por essência, é pública, que deveria ser exercida pelo Estado, e cobra por ela. Na verdade, ele recebe por essa atuação. E aí nós precisamos tomar um pouco de cuidado, né? Porque se o Estado não receberia por ela, se eu já estaria pagando por esse atendimento por meio das minhas contribuições, dos meus tributos, das minhas taxas e tarifas aí que são pagas, né? De todas aquelas condições que vão em favor do Estado, o privado está recebendo por isso. Tudo bem. Se ele recebe, ele precisa exercer também o ônus que seria incumbido ao Estado. E, então, se o plano de saúde ele recebe para exercer um atendimento, ele precisa exercer esse atendimento também de maneira integral. E a gente tem sido consultado bastante sobre essa questão para dizer, olha, o plano ele está coagido também ao fornecimento dos medicamentos em favor do seu usuário. Há uma doutrina alemã bastante conhecida, já que há um bom tempo, ela dizia da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Basicamente, ele queria dizer, olha, se o plano de saúde, trazendo para o nosso exemplo, né, e o autor dessa teoria, um autor que tem bastante consagrado aí, que vem discorrendo sobre isso, é o Canaris, né? Ele fala muito sobre isso. Então, acomodando essa teoria do Canaris para cá, para os planos de saúde, ele diria o seguinte, olha, os planos de saúde recebem para exercer uma atividade e devem fazê-la no mesmo monte, na mesma tônica que o Estado faz. Então, se o Estado deveria fornecer um medicamento, ele deve também. Então, não há como esquivar essa responsabilidade do plano de saúde em fornecer um medicamento para o indivíduo, um medicamento de alto custo, se o Estado teria que fornecê-lo ao indivíduo. Então, talvez no momento em que ingressasse com ação contra o Estado para o fornecimento do medicamento, talvez ele devesse chamar o plano de saúde para o processo e dizer para o plano, olha, eu estou te pagando, né, se eu não tivesse tido nenhum problema, só você ganharia, o Estado não, porque a cota do Estado já está paga lá, então você tem que também arcar com esse ônus, subsidiar esse tratamento, né? A quimioterapia é um exemplo bastante gritante sobre isso, né? Que hoje há tratamentos quimioterapêuticos que possibilitam um tratamento em casa. E aí o plano de saúde diz para o indivíduo, olha, eu até subsidio a quimioterapia lá no hospital. Em casa não, porque em casa é um pouco mais cara, é mais dificultosa, né? Mas já há indícios, há relatórios, há perícias médicas aí indicando que o tratamento em casa ele é muito melhor para o doente. Mas o Estado, então, não teria como escolher. Por que o plano de saúde tem essa vertente, teria essa possibilidade? Então o plano tem esse ônus, ele deve arcar, ele deve subsidiar, o exercício dessa atividade dele, ela não é só benéfica, na verdade, ela acaba sendo maléfica também, ele tem que pagar por aquilo que ele está recebendo, né? Senão seria uma situação frontalmente contrária aí ao nosso contexto social, né? Porque o plano de saúde aferia a sua renda, que é gigantesca, né? E deixaria de gastar para aquilo com que ele está recebendo. Então, se a atividade é eminentemente pública e eu passo o bônus para a propriedade privada, eu preciso passar também o ônus, né, que é o que acontece hoje com a concessão das nossas rodovias, em verdade, é o pedagio, mas eu ofereço também para ele a forma de arrecadação, mas eu digo para ele, você precisa cuidar das rodovias, você precisa fazer o seu papel. Lá também para o plano de saúde precisa ser isso, né? Agora, é fundamental a nossa população ter a consciência que o SUS não deu, o plano de saúde não deu, recorra ao judiciário. Precisa. O judiciário, na verdade, ele não pode ser
interpretado como um aplicador inicial. O professor Eros Roberto Grau, aí, que durante muito tempo teve aí, ocupando uma cadeira bastante importante no Supremo Tribunal Federal, já dizia que o Poder Judiciário ele precisa ser o aplicador último. Eu preciso tentar resolver meu problema. E só então eu ia até o Judiciário, mas eu preciso ir. A população hoje, quando se fala muito em números, né? A gente está lidando com processo, a gente vê muito essa questão de números, e aí diz, olha, hoje em dia o indivíduo ele vai muito até o Judiciário, mas isso não é ruim. Me parece que possibilitar esse acesso à justiça de maneira mais integral, mais abrangente possível é o que é necessário. Então hoje eu preciso lembrar que eu preciso tentar resolver de maneira extrajudicial a minha situação, mas se for preciso, eu preciso ir até o Judiciário. Eu preciso ir até o juiz, pedir que o juiz interfira, que o juiz atue, que o juiz realmente faça aquilo para o qual ele foi legitimado, o papel preponderante aí do judiciário. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu quero lembrar aqui, quando você falou de hospital privado, hospital público, quem tem dinheiro, quem deixa de ter, eu assisti esses dias novamente um filme para você assistir, chama Antes de Partir. Não sei se o Dirceu teve a oportunidade de assistir. Um filme com Jack Nicholson e Morgan Freeman. Ah, lembro, me recordo. Jack Nicholson é o dono do hospital. E Morgan Freeman é um paciente que tem câncer. E o Jack Nicholson é internado no mesmo quarto que o Morgan Freeman. E aí ele pede um quarto particular. E aí a assessoria dele diz, o senhor sempre pregou 1 quarto, 2 leitos. Então os hospitais deles não têm quartos individuais, quartos, o que a gente chama de particular. E eles acabam, os dois têm câncer, eles acabam se conversando, um muito dinheiro, o outro muito, um mecânico, uma pessoa muito simples, e eles fazem uma lista, começa com o Morgan Freeman fazendo uma lista do que fazer antes de partir, e aí eles seguem. Maravilhoso, emocionante para você assistir. Antes de partir, que me lembra muito, você vai ver muitas questões relativas a essa questão da saúde. Professor Dirceu, um grande prazer tê-lo com a gente e suas considerações finais. Por fim, eu gostaria de ressaltar isso, que na verdade já falamos, né, de que a população, de modo geral, ela precisa lembrar que ela tem um poder judiciário. E que o juiz, ao contrário do que talvez se tenha em mente, né, o juiz não é uma pessoa intocável, uma pessoa que está muito distante da população, muito pelo contrário, é alguém que está ali, que deve efetivar esses direitos, que deve lutar, que deve atuar de maneira ativa, né, e que deve ser provocado no momento em que seja necessária a sua atuação. Temos, além, é claro, da magistratura, nós temos ali o Ministério Público que está à disposição da população e a classe de advogados, de maneira bastante intensa, está aí para reivindicar em seu favor os seus direitos. Não deixe de reivindicar, ao contrário do que o poder público tenta pregar, em verdade você tem esse direito, você tem essa garantia constitucional, que é o direito à saúde que deve ser efetivado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Dirceu. Estamos chegando ao final do programa Nosso Direito, mas nos falamos a semana que vem.